Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 10 e 11, que dizem: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Bom, queridos, então, após os nossos primeiros versos, aqui nós vemos que o Logos, o Verbo de Deus, a presença de Deus entra no mundo. Lá em Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro diz que Deus suscitou a seu Filho Jesus e a vós enviou para que vos abençoasse, desviando-vos cada um das vossas maldades. Que é o que nós vínhamos falando, né? O mundo estava coberto de trevas, todas as nações, todo ser humano cada vez mais mergulhado no mal e na maldade. E Deus, diante disso, sempre com um olhar de misericórdia, sempre com um olhar de amor, em vez de aniquilar o mundo, desfazer tudo, não. Deus insiste novamente, Deus quer resgatar, Deus quer salvar, e Ele envia seu Filho Jesus para nos abençoar e para nos libertar. Mas aí a grande pergunta: como que esse ser, que é a própria presença de Deus, esse ser todo-poderoso, esse ser infinito, virá ao mundo? Como que ele virá? Lá em Gálatas 4:4, em diversas passagens, diz que na plenitude dos tempos, né, no momento certo da história da humanidade, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Deus decide enviar o seu Filho, decide vir em formato de própria carne, no formato de ser humano, né, o que nós chamamos da doutrina da encarnação. E nós vamos entrar mais em detalhes sobre isso posteriormente. Mas veja que interessante, aquele que fez o mundo, né, nós lemos nesse verso, o mundo foi feito por intermédio dele. Aquele que fez todo o mundo nasce como se fosse uma criatura desse mundo. O Criador agora se fazendo criatura, né? Aquele que criou todo o universo para que ele fosse conhecido, agora ele entra dentro desse universo e participa da vida aqui das pessoas. E como é interessante, né, queridos? O Criador do universo nasce por meio de uma mulher e ele nasce nos braços da sua própria criatura. Ele vem ao mundo, respira o ar que ele fez, ele caminha no chão que ele fabricou e tudo ali que existe, em tudo que estava ao redor dele, era servo dele, foi criado por ele. Então que interessante, né? A água que dava vida a ele, na verdade foi ele que deu vida àquela água. A comida que o alimentava, na verdade, dependia dele próprio para continuar existindo. Então, o Criador de tudo se fez criatura e caminhou no nosso meio e se fez presente na terra de forma humilde, de uma forma simples, mas nele dependia a existência de todas as pessoas ao redor dele e de tudo que existia, até mesmo do chão, até mesmo do ar, até mesmo do sol. E essa visita esplendorosa que havia sido anunciada por João Batista incansavelmente, ele havia chamado a atenção para isso, que o reino dos céus estava vindo. E apesar desse esforço imenso de João Batista, o que o texto nos diz? Que o mundo não o reconheceu. Olha que coisa, né, queridos? O próprio Deus vem e ninguém o reconhece, né? E diz também que os seus não o receberam. Então, nesse texto aqui é feito um contraste. Aquele que criou todas as coisas, aquele que é o Verbo de Deus, que é o Todo-Poderoso, vem e é ignorado. E ninguém dá valor, e ninguém o reconhece, e os seus o desprezam, os seus não o recebem. Que coisa, né, queridos? A dureza de coração do ser humano, a cegueira do ser humano.
Então veja, mesmo com todo o esforço do João Batista, ainda assim as pessoas não reconheceram. Então não estranhe se isso ocorrer, né, com as pessoas. Se você está falando de Jesus para alguém, procurando levar a pessoa para uma vida melhor e essa pessoa se endurecer, meu irmão, isso é o natural. Sempre é assim. É pela graça de Deus, é orar pela pessoa, é pedir para que Deus de alguma forma abra os olhos da pessoa, porque no próprio Jesus andando na terra e fazendo milagres estrondosos, ainda assim as pessoas se fechavam. Imagine nós falando de Jesus. É natural que as pessoas se fechem, né? O João Batista, as pessoas também não ouviram. Isso sempre acontece, queridos, e aconteceu até conosco mesmo, né? Nós também, muitos de nós, resistimos, não queríamos, não tínhamos vontade, etc., e ignorávamos o Criador, ignorávamos o próprio Deus que queria se manifestar a nós. Então, queridos, isso é o natural. E não ache que a pessoa é má, não ache que a pessoa não vale a pena, não. Isso é o natural. Ore por ela. Tenha misericórdia dela, tenha paciência com ela. Claro que se a pessoa lhe pedir e insistir, dizer, olha, eu não quero, também não incomode a pessoa, deixe ela em paz. Haverá um momento talvez mais oportuno. Mas isso é o natural. E que a gente clame a Deus por essas pessoas, né? E continuando aqui, queridos, como vimos comentando, apesar dessa grandeza maravilhosa e do próprio Deus se manifestar, as pessoas não o receberam. Lá em Isaías 53, nos primeiros versos, diz que ele foi crescendo como renovo e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, olha, falando de Jesus, falando do Messias, ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então é isso que acontece, né, queridos? Muitas vezes as pessoas pedem, né? Que Deus se manifeste, que Deus se apresente, que Deus dê um sinal, que Deus faça algo e se mostre, mas quando Deus faz coisas na vida da pessoa, muitas vezes ela ignora, despreza, porque muitas vezes não quer, né, queridos? Porque muitas vezes não quer, muitas vezes não está preparado, o coração dela ainda está endurecido. Ora, né, queridos, se os judeus, que foi um povo preparado por séculos para que minimamente conseguissem receber o Messias, ainda assim o desprezaram. Imagine uma pessoa natural, normal, né? É mais do que esperado que isso que ocorra, que a pessoa tenha dificuldade em entender. Até porque é uma coisa espiritual, é uma coisa grande demais. Muitas vezes a pessoa não tem qualquer base para receber isso, então nós temos que ter uma paciência, né? As trevas, ela não tem costume com a luz. Quando a luz chega, né, ela que seja vencida essas trevas, que a luz abra o entendimento, mas será necessário uma certa paciência. Jesus conta uma parábola muito interessante sobre isso, queridos. Está lá em Mateus 22, ele diz: olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Ele enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dize aos convidados, eu tenho meu jantar preparado, os meus bois já estão assados, tudo está pronto, venham à festa. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E é isso que infelizmente acontece, né, queridos? Muitas vezes as pessoas são tão atarefadas, têm que cuidar do negócio, têm que correr atrás disso, correr atrás daquilo,
está preocupado com juntar, acumular riquezas, e tudo isso a pessoa ignora a festa, o reino dos céus, que ela tem acesso livre, que Deus está chamando, Deus está enviando servos para convidar, venha, venha, venha para o que realmente satisfaz, venha para o que realmente vai lhe dar uma vida plena. Mas não, a pessoa está correndo atrás do metal, do vil metal, né? Está correndo atrás de fama, de sucesso, de poder, e tudo isso é passageiro, nada disso tem permanência, nada disso realmente vai satisfazer o ser humano. Né? A gente sabe, os mais ricos e famosos abandonam a vida, estão em depressão, tomando remédio, se matando, etc, etc. Agora, aquele que vai para junto de Deus, queridos, ele vai para o banquete, ele vai tomar da água que Jesus diz: quem beber da água que eu tenho, é uma água viva, dele fluirão rios de água viva no seu coração. Então, queridos, que a gente coloque as prioridades no lugar certo, que a gente reconheça quem ele é, que é mais do que um ensino, queridos, é muito mais do que um ensino. Ele é o próprio Deus, ele é a fonte da vida, ele é a fonte da nossa existência, aqui e na eternidade. Ele é a fonte de tudo. Esse celular que você está segurando, o seu computador, a sua casa, a sua vida, os seus familiares, tudo existe e subsiste por causa dele. E como nós não vamos aproveitar o privilégio de fazer parte do reino dele? Como não vamos aproveitar o privilégio de sermos dele? Né? Então, que nós não sejamos com o coração duro assim, queridos. Talvez, se não for hoje, mas que seja para sempre, nunca duro. Que a gente o receba, que a gente o reconheça, que a gente se entregue a ele, não como um mestre, não como uma religião, não, quer dizer, como o Deus, o Criador de tudo. Que ele, quando ele bater a porta do seu coração, que você abra, que você sempre queira Deus na sua vida. Receba o Senhor, queridos, reconheça-o, e que ele possa ser realmente o rei da sua vida. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.